Então, aqui para o município de Taquaritinga, né, em relação ao empreendedorismo, que a gente tem, assim, bem parecido com grande parte dos municípios do Nova Juntos, nada muito que chama a atenção, nada muito diferente. 50% de estabelecimentos MEI, depois 36% NE, e aqui a gente vê que tem uma participação bem baixinha em termos de grandes e médias e grandes empresas, né, que seria, aliás, demais, nesse amarelo, 4%. Então, provavelmente aí o município vai ter poucas indústrias grandes, nesse sentido, pode ser que tenha alguma bem relevante, mas não são a maioria nesse sentido. Em termos de setor, né, dessas empresas. Sim, normal, comércio e serviço sempre tem a maior participação, se você somar tudo dá quase 60%, né, então é bem relevante. Mas um ponto de atenção aqui é a questão da indústria, que é 38% das empresas, né, são do ramo industrial, então é bem relevante. E aqui a gente consegue ver, nesse quadro aqui das principais atividades econômicas, a gente consegue ver isso. Por exemplo, aqui a gente, primeiro, confecção de peças do vestuário, já é uma coisa relacionada à indústria. Questão de facção de peças também, e aí as demais aqui, pelo menos as 5 primeiras, vão estar relacionadas a comércio e serviços. Está dando para ver? Precisa que aumente um pouco. Se puder aumentar um pouquinho. Beleza. Aqui, ó. Então a gente tem, ó, 25% das empresas, né, dos estabelecimentos do município, um quarto. Confecção de peças do vestuário, isso aqui é indústria. Comércio vai ser comércio, facção de peças acredito que seja indústria também, comércio. E aqui serviços. Então, traduz bem o que a gente vê em termos de, de setor, né, mais relevante assim, para o município. Tá. Indo além, a gente tem em termos assim, de distribuição de empregados, de trabalhadores formais. Historicamente, as microempresas são as mais relevantes em relação a isso. O que, assim, está de acordo com o que a gente vê normalmente nos municípios, não tem nada muito que chama a atenção nesse sentido. Em termos de setor, o principal é a indústria. Então, provavelmente a gente tem aí uma indústria importante, questão de confecção, e se não me engano, o município ele tá no polo regional da moda, algo nesse sentido, né? Sim. Então, é por isso que esses dados aparecem em relação a isso. Então, acho que vai ser interessante tentar explorar um pouco mais como que é, por exemplo, você puxar um pouco para questões transversais, como é o salário desses funcionários, como que é a qualidade de vida, se empregam mais homens, mais mulheres. Questão aqui de escolaridade, nada que chame muita atenção, padrão normal com o que a gente tem visto até agora nos municípios. Questão aqui de gênero, a gente tem, em comparação com a média nacional, em termos de distribuição da população, a gente teria ali mais ou menos 48 a 52% de participação feminina, né? Seria mais ou menos ali a média do Brasil. Quando a gente pega para trabalhadores, essa média é bem mais baixa. Então, em 2018, 35% dos trabalhadores formais eram do gênero feminino. Então, isso é um ponto de atenção, pode vir a aparecer, até porque é uma questão transversal, né, equidade de gênero. Então, é sempre bom dar uma perguntada com respeito a isso. E também questões de raça, nada chama muita atenção, a gente sempre vê uma disparidade entre a proporção salário-empregabilidade, né? Mas isso, infelizmente, é algo que a gente tem visto em todos os municípios. Mesmo assim, é sempre bom tentar puxar essas pautas, se aparecer em algum momento, porque vai estar relacionado à questão de ODS e tal. Agora vamos passar para a mandala. Eu acho que o principal ponto da mandala aqui seria mais a questão econômica, tá? Porque, assim, tem indicadores, a maioria deles, pelo menos, está na faixa baixa, tem alguns decaindo, essa evolução dos empregos formais está subindo, que é um ponto positivo, pelo menos em questão de formalização. Receita média dos MEI também, mas, por exemplo, questão de remuneração média dos trabalhadores. Tem ficado estagnado, assim, cresceu um pouco, depois caiu. PIB per capita também, que é uma coisa que a gente viu lá em cima, né? No gráfico, crescendo, mas ainda bem abaixo da média do estado, por exemplo.
Evolução dos estabelecimentos empresariais oscilando bastante, aí cai, sobe um pouco, cai de novo, enfim. A gente tem bastante oscilação, então é sempre importante vocês verem se consegue pegar algum insumo em relação à economia. Também em relação ao eixo social. Aqui, em termos de gênero, assim, tudo alto, não tem nenhum ponto de atenção. Com respeito à juventude, né, que seria ali crianças, os índices eles estão na faixa mediana, tem muito espaço para fazer ainda. Então, questão de tanto de crianças quanto de adolescentes pode ser algo que vem aparecer, e é bom vocês darem uma perguntada em relação a isso também, que geralmente sempre fica ali na questão das ou vocações ou limitações do município, geralmente limitações. Questão de educação, índice de aprendizado nos anos iniciais caindo com o tempo, isso aqui é um ponto de atenção. Nos anos finais a gente vê que cai, depois se recupera aqui no último ano e aqui ele está subindo. Então, provavelmente, eles vão puxar, se eles tiverem a percepção similar com os dados, eles vão puxar mais essa questão de índice de aprendizado para as crianças, tá? E com relação ao abandono escolar também pode vir a aparecer alguma coisa, principalmente nos anos iniciais, né? Ali, que é, de novo, a pauta de criança pode vir a aparecer bem forte durante as entrevistas. O eixo ambiental da mandala, eu acho que eu nem vou falar porque ele não diz muito, né? Ele é um pouco precário, são 4 índices só, 4 indicadores, na verdade. E eu prefiro sempre tentar ver pelo IDMS. Em termos de IDMS aqui, está na faixa baixa, está inclusive abaixo do estadual, Pernambuco, né? Um pouco abaixo, não é muito grande a diferença. Em termos de indicadores, a gente tem o IDMS sociocultural, que é o que tem maior índice, né? Só que se você parar para ver, o que tem maior índice está aqui na faixa média da ferramenta. Então a gente não tem, pelo menos em 2020, nenhum indicador médio alto ou alto, que é um ponto de atenção. De novo aqui, pontos de atenção para a questão econômica e questão ambiental também, que são pautas. Uma dessas é pauta de desenvolvimento, como é o Cluster 2, né? Taquaritinga. Isso, é o 2. Cluster. Cluster 2. Desculpa, Laura. Desenvolvimento territorial e consórcios. Nossa, deu uma travada. Eu acho que eu dei uma travada. Mas, enfim, essa pauta econômica, até por conta do cluster, vai ser super importante, e ambiental pelas questões transversais do projeto, né? Então, vamos puxar aqui a questão econômica. A maioria dos indicadores aqui, se for pegar as dimensões, eles sempre oscilam bastante do município, tá? Então, eles sempre caem, sobem. Sim, por exemplo, aqui no sociocultural eles têm uma tendência de estabilidade, que seria ali um ponto de atenção, porque demonstra que, pelo menos nos últimos 8 anos, em termos de desenvolvimento municipal sustentável, o município tem ficado estável. Então, seria ali, por exemplo, na faixa mediana ali. Não é algo muito bom. A gente tem que sempre pensar em melhorar esses pontos. Aqui, em questão econômica também, ele cai, depois ele sobe, enfim, oscilando bastante. E aqui, questões de domicílios em situação de pobreza pode vir a aparecer, a questão, de novo, do PIB per capita e tal. Desigualdade social parece ser um problema bem grande no município, pelos dados, pelo menos. Oi, pode falar. Eu queria só perguntar se, por exemplo, nesse ano de 2018, se vocês conseguem identificar o que pode ter sido essa queda tão brusca, por exemplo. Olha, sendo bem sincera, dos anos de 2020 a gente faz uma análise detalhada dos indicadores. Para os anos anteriores a gente só pega o valor geral, mas isso dá para a gente ver pelo IDMS, né? Dá para tentar dar uma olhada em relação a isso. Posso ver sim. Entendi. Beleza. Não, é porque eu vendo o gráfico aí, depois ali naquela, lá em cima, né, consegue visualizar, né, quais foram os índices que teve uma queda, é isso? Naqueles gráficos ali em cima? Eu não entendi muito a Quando, sua pergunta. quando você fala que dá para ver pelo IDMS ali o que é, são nesses gráficos ali um pouco mais acima, que está distribuído ali pelos indicadores ou não? Não, esses indicadores aqui eles são da Mandala. Seria mais um site do IDMS mesmo, quer ver? Ah, tá bom.
que você entra lá na plataforma, consegue exportar os dados, né? E aí você consegue identificar isso. Mas eu posso ver Tá, sim e eu trago para a próxima reunião, se for o caso. beleza. É porque, até já pega um pouco do que a Fabi falou, é porque assim, na hora que a gente está explicando o IDMS lá para os municípios, a gente fala, ó, isso aqui é um ponto de atenção, tá aparecendo isso aqui pra gente. Aí eles às vezes querem saber o motivo. E a gente, provavelmente está relacionado com esse eixo que a gente tenta destrinchar um pouco, mas a gente não sabe o real motivo, sabe? Olha, em termos de, assim, de oscilação, essa queda brusca, do IDMS, pelo menos, ela é percebida principalmente nesse eixo aqui da dimensão econômica. Tem a língua presa. Assim, o ambiental ele está abaixo, mas ele tem a tendência de queda. Então, aqui seria o principal ponto, eu acho. Tanto esse aqui quanto esse aqui, tá? Porque se for pegar o político institucional ao longo do tempo, ele vem subindo. E o sociocultural, ele está sempre ali na faixa mediana, seria um ponto, assim, que puxa para cima do IDMS, o índice geral, né? Então, eu chamaria atenção principalmente para essa questão econômica e ambiental, para explicar as oscilações do IDMS. Mas eu vou dar uma Entendi. pesquisada melhorzinha nisso para conseguir falar exatamente os pontos para vocês, sem problema. Beleza, de boa, Gi. Obrigada. Beleza. Questão aqui ambiental, então, só para finalizar, o município ele tem nota baixíssima, mínima, em gestão ambiental. Então, questão de práticas sustentáveis, enfim, deve ser um problema bem forte no município. Questão de preservação ambiental também, cobertura de saneamento básico também. Então, mais um ponto, essa questão de cobertura de saneamento básico, mais um ponto que pode ser levantado em relação à desigualdade social, concentração de renda e tal. Acho que esses seriam os pontos, assim. Então, o que Né? eu mais... Oi? Desculpa, travou? Provavelmente deve ser apontado muito pela sociedade civil, né? Sim, Isso especialmente sim. sociedade civil e instituições de ensino também, tá? Então, os pontos que eu, assim, olharia com especial atenção. As pautas transversais sempre, né? E a questão de concentração de renda, desigualdade social, a questão de entender como que a economia do município gira e tal, quais são as principais atividades, como é feita essa divisão, se tem mais homens, se tem mais mulheres no mercado de trabalho. Esses seriam os principais pontos que eu tentaria ali, explorar durante as entrevistas e as visitas também. Certo. Acho que é isso. Fabi, nas visitas a gente pode até. O Zanin faz isso, olhando para as ruas, se tem bueiro, se Mas se tem. tem bueira, ele fala, e é Exatamente. verdade, a gente às vezes chega e não percebe essas coisas, né? E aí é uma coisa que a gente pode fazer uma análise sem precisar, às vezes, conversar com ninguém. É verdade, Gi. Exatamente. Exato. Aham. Por É, exemplo, só um é, caso ali. Oi, pode pode falar. falar, gente. Não, pode falar. Tranquilo. Não, a gente tava ali no Goiás, por exemplo, a gente passou numa rua que era, tipo, bem inclinada, assim, sabe? Aí a água todinha da chuva descia, aí foi para uma parte que causou uma erosão. Aí, justamente porque não tinha essas bocas de lobos ao longo ali da rua, e aí nessa erosão virou ponto de mosquito da dengue. Então, tava causando muita dengue na população e o pessoal não sabia por quê, mas estava ali o foco, sabe? Então, coisas simples que a gente pode analisar, pode trazer a resposta ali na hora, às vezes, né? E lembrando que o diagnóstico ele é feito também da percepção de quem está fazendo, de quem está ali em Uhum. campo, sobre o município. Então, muitas vezes, por exemplo, nesse último dia Andradas agora, a gente pegou bastante coisa para fazer as limitações, por exemplo, do que a Thais e a Lizzy tinham visto do município. Tinham percebido ali do município, não necessariamente o que foi falado durante as entrevistas. Então, esse é um ponto bom, bem trazido. E é sempre bom dar uma olhadinha assim, dar uma Que desanima nesse tipo, sentido, né? dá um exemplo para mim, por favor, Gi, do que elas apontaram que não estava, por favor. Então, por exemplo, uma das limitações que a gente identificou foi a questão que muitas vezes o município ele fica muito focado no turismo de aventura. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, eles falam, não, turismo de aventura, não sei o quê. Então, a gente colocou como uma limitação a questão de tentar, da percepção das pessoas com respeito às vocações locais. Então, de você tentar ampliar essa visão, ampliar essa percepção, e essa questão de você conseguir explorar outras coisas além do turismo. Você conseguir, às vezes, integrar alguém que não está participando de uma atividade, enfim. Seria mais nesse sentido. Igual Taquaritinga, a gente vê que eles sempre estão trazendo cafezinho, falando que é a terra do café, mas enfim, e qual é a vocação do município. Pois é, em termos
de produção, eu achei um pouco estranho isso, porque eu sempre achei que a agropecuária fosse ser muito forte. Eu também. Eu fiquei... Mas, em termos de produção, é o que tem menor participação. Eu achei isso um pouco estranho. Mas, enfim, é um bom ponto para explorar também, bem lembrado, Lore. Bom apontamento. Pois não. Mas acho que é isso. Do meu lado, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para... Pelo momento, não. Acho que é isso mesmo. Agora é força, foco e fé. Não, beleza. Questão de agenda, Lore. Vocês bateram a agenda, né? Você falou com o Ronaldo agora de manhã. Mudou alguma coisa? Ou só Não, aquela foi questão da... só aquela questão. Aí, no Tá, caso, se mantém. beleza. Aí qualquer coisa, se precisar de alguma coisa, de alguma reunião a mais, só mandar no grupo e a gente vai se falando, beleza? Certinho, então. Obrigada, Gi. A gente se fala. Obrigada, Tá, Gi. pessoal, bom Valeu. final de semana. Beijinho. Tchau, Fica tchau. bem.